Primeiro drone marítimo russo será enviado para testes na zona da operação especial. A Rússia já fabricou a primeira lancha não tripulada. Para o Ministério da Defesa da Rússia, ele será enviado para testes na zona da operação militar especial na Ucrânia, relatou a Sputnik, Mikhail Danilenko, o diretor executivo da Cooperação Militar Industrial KMZ. Foi construída a primeira lancha não tripulada no interesse do Ministério da Defesa da Rússia. Ela será enviada para testes na zona da operação militar especial, disse a empresa desenvolvedora. O nome operacional do primeiro modelo da lancha é BBKN Odovanchik em russo. A abreviatura significa barco portador não tripulado de alta velocidade. Danilenko confirmou que até o final deste ano deve ser construído 10 dessas embarcações marítimas não tripuladas, que também vão passar por testes. Este será o primeiro lote experimental, disse o chefe da KMZ. Anteriormente, Danilenko havia relatado a Sputnik que as primeiras lanchas não tripuladas russas serão capazes de alcançar a velocidade de até 80 km por hora e ter um alcance de 200 km. TNT, cargas especiais, meios de monitoramento e reconhecimento podem ser usados como carga de até 600 kg. A lancha pode ser usada como uma plataforma para um drone aéreo ou como um antidrone. A corporação KMZ se especializa na execução de encomendas de defesa do Estado, em particular na produção de lanches para serviços de segurança da Rússia, drones marítimos e reparo de veículos blindados. Até 45% das munições à terra disparadas pelas Forças Armadas de Israel na faixa de Gaza não são guiadas, diz mídia. As Forças de Defesa de Israel dispararam até 29 mil munições à terra contra a faixa de Gaza desde a escalada do conflito Israel-Palestina, com cerca de 40 a 45% delas não guiadas. Informou a mídia nesta quinta-feira, 14 de 12 de 2023, citando dados da inteligência dos Estados Unidos. A avaliação foi conduzida pelo gabinete do diretor de inteligência nacional e fornecida à CNN por 3 fontes. A análise teria revelado que as munições restantes eram guiadas com precisão. Ao utilizar as bombas idiotas em tão grandes quantidades, Israel pode estar a acelerar já significativo aumento de mortes de civis, apesar dos apelos da comunidade internacional para evitar vítimas no enclave, informou a mídia. Em novembro, o New York Times noticiou, citando responsáveis norte-americanos, que os Estados Unidos tinham instado Israel a ser mais criterioso e a reduzir as mortes civis no enclave. Apesar deste fato, a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Catherine Russell, disse no 1º de dezembro que mais de 5.300 crianças foram mortas na faixa de Gaza em 48 dias. No dia 7 de outubro, Hamas lançou um ataque com foguetes em grande escala contra Israel a partir da faixa de Gaza e rompeu a fronteira, matando mais de 12.200 pessoas e sequestrando cerca de 240. Israel lançou um ataque retaliatório, ordenou um bloqueio total de Gaza, lançou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar os combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Mais de 18.500 pessoas foram mortas até agora em Gaza como resultado do conflito, segundo as autoridades locais. Cientistas chineses inventam tecnologia para extrair urânio da água do mar. A criação de material de fibra de carbono que extrai efetivamente o urânio da água do mar oferece uma solução promissora para acessar as vastas reservas de urânio deste recurso natural. A invenção anuncia um avanço na tecnologia de extração de urânio e uma nova era para os combustíveis nucleares sustentáveis. Cientistas da Northeastern University em Changchun, China, desenvolveram recentemente uma técnica para coletar urânio da água do oceano, diz a descoberta publicada na revista ACS Central Science. O urânio é extraído convencionalmente de fontes rochosas cujo fornecimento é limitado. Estima-se que os oceanos e mares na Terra contêm aproximadamente 4,5 bilhões de toneladas de urânio, excedendo os depósitos terrestres em mais de 1000 vezes. Na água do mar, o urânio é encontrado na forma de minúsculas partículas carregadas que os cientistas chamam de uranila. A extração de uranila da água do oceano é um desafio porque os materiais utilizados não possuem área de
suficiente, o que dificulta a captura eficaz de íons de urânio. Uma equipe de pesquisa chinesa desenvolveu, no entanto, um material de fibra de carbono infundido com agentes ligantes distintos. Após o tratamento químico, o material fibroso desenvolve numerosas pequenas cavidades capazes de reter partículas de uranila. Durante os testes experimentais, este tecido de fibra de carbono demonstrou uma capacidade impressionante de extrair 2,6 mg de urânio por grama de água do mar durante 24 dias, superando muitos materiais testados anteriormente. O avanço é significativo porque representa uma abordagem viável para explorar as vastas reservas de urânio dos oceanos para a criação de combustível nuclear. Isto surge na sequência do recente desenvolvimento por cientistas russos de um método para remover contaminantes radioativos da água. Antigos colonizadores estão furiosos com o retorno da Rússia à África, diz Medvedev. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, ex-presidente Medvedev, disse na quarta-feira, 13 de 2 de 2023, que países europeus que colonizaram vários territórios africanos e ainda tentam impor seus interesses nas ex-colônias estão furiosos com a presença cada vez maior da Rússia no continente. Muitos países comumente chamados de colonizadores apenas saquearam e ainda acreditam que é assim que deve ser. E estão furiosos com a Rússia por estar retornando à África após um período de ausência porque temos excelentes relações com a absoluta maioria dos países africanos. Medvedev acrescentou que os antigos países colonizadores querem que as coisas sejam como eram antes, para que sejam superiores, é claro que isso causa um completo desentendimento por parte dos países africanos. Exemplos mais recentes dessa integração que preocupa tanto alguns países europeus é o Congresso Internacional África Busca Soluções, que está sendo realizado na cidade russa de São Petersburgo, com representantes de mais de 40 países até sexta-feira, 15 de 2 de 2023. Um discurso de boas-vindas. Na abertura do Congresso Internacional, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, anunciou que a Rússia ajudará os países africanos a obter controle independente da extração e desenvolvimento de seus recursos. Durante o Congresso foi assinado um acordo para a criação de um consórcio de universidades técnicas de 42 países. A Rússia está pronta para compartilhar conhecimentos e experiências com os amigos africanos e apoiar de maneira geral o desejo deles de obter soberania econômica, incluído no campo do gerenciamento ambiental, declarou o ministro das Relações Exteriores russo. A geologia e a exploração mineral estão entre os setores-chave das principais parcerias bilaterais recentes entre a Rússia e a África. No início de novembro, a empresa estatal russa, Rosgeo, e o Ministério da Mineração do Sudão do Sul assinaram um acordo para mapear os depósitos de recursos naturais do Estado africano, conforme relatado pela mídia russa. Nos últimos tempos, a Rússia aumentou significativamente seus contatos diplomáticos e comerciais com a África. Diante desse contexto, a segunda cúpula russa-África, que teve lugar entre os dias 27 e 28 de julho, presenciou diversas reuniões de negócio, assim como novos contornos nas relações políticas entre as duas partes. Na ocasião, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que a Rússia mandaria remessas de grãos russos para os 6 países africanos como ajuda humanitária. No mesmo tempo, Putin anunciou que Moscou restabeleceria sua presença diplomática em Burkina Faso, na Guiné Equatorial, após um hiato de 30 anos. A reabertura da embaixada russa na Guiné Equatorial, prevista para ocorrer ainda neste ano, é apenas uma entre outras que serão abertas, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, para aumentar a cooperação entre Moscou e as nações africanas. Finlândia e Estados Unidos assinam acordo que permite acesso americano a 15 bases militares finlandesas. Washington e Helsinki chegará a um acordo que permitirá aos Estados Unidos acesso a 15 bases militares estratégicas no país nórdico, bem como armazenar materiais de defesa. Sob o pacto intitulado Acordo de Cooperação em Defesa, que será assinado na segunda-feira, 18 de 2 de 2023, os Estados Unidos comprometeram-se a fortalecer as defesas da Finlândia, disse a chanceler finlandesa Elina Valtonen em uma conferência de imprensa hoje, 14 de 2 de 2023, segundo a agência Bloomberg. O acordo significa que os Estados Unidos se comprometem a defender a Finlândia caso enfrentemos um ataque, complementou o ministro da Defesa Antti Häkkänen durante a conferência. O DCA tratará de questões práticas, tais como a entrada e movimentação de tropas e equipamentos, o quadro jurídico para o pessoal militar, bem como a tributação, afirma a mídia. Permitirá também que os Estados Unidos utilizem o financiamento do Congresso para potenciais investimentos em infraestruturas finlandesas, relata a mídia. O país nórdico também está trabalhando em um programa de 10 bilhões para adquirir 64 caças F-35 da Lockheed Martin, uma aquisição que foi acertada em dezembro de 2021. A Finlândia aderiu ao OTAN em abril. Após décadas de cooperação cada vez mais estreita com a aliança militar, o país de 5,5 milhões de
tem procurado fortalecer as redes de defesa de várias maneiras, inclusive através da Força Expedicionária Conjunta, liderada pelo Reino Unido. Quando estava nas tratativas para a adesão à aliança militar, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que o Moscou fornecerá uma resposta espelhada às ameaças que emanam do ingresso de Helsinki no organismo, conforme noticiado. Coreia do Sul anuncia a criação de comando estratégico de dissuasão nuclear com os Estados Unidos em 2024. Seul planeja seguir reforçando suas capacidades militares em cooperação com os Estados Unidos e o Japão, avançando em vários programas de rastreamento e resposta do potencial de início da Coreia do Norte. O Ministério da Defesa Nacional da Coreia do Sul planeja estabelecer em 2024 um comando estratégico para implementar o conceito de dissuasão nuclear contra a Coreia do Norte, informou na quarta-feira o Ministério após uma reunião do Estado-Maior do país. A reunião, presidida por Shin Won-sik, ministro da Defesa da Coreia do Sul, discutiu em detalhes as principais orientações da política de defesa para o próximo ano. Os participantes notaram que o projeto de orçamento de defesa inclui um aumento radical nas alocações para fortalecer o sistema de 3 eixos. Da Coreia do Sul, 7,2 trilhões de ons para melhorar os programas de ataque preventivo de mísseis Kyushan, defesa antimíssil CAMID e de ataque retaliatório KMTR, um aumento de 16,8 em relação ao orçamento desse ano. O exército sul-coreano planeja ajustar os planos operacionais e intensificar os exercícios e manobras que envolvem situações de armas nucleares para combater as ameaças nucleares de mísseis da Coreia do Norte. A reunião do Estado-Maior também afirmou que o Grupo Consultivo Nuclear lançado neste ano por Seul e Washington, a estratégia de dissuasão adaptada, alterada pela primeira vez em 10 anos, fornece uma base para a dissuasão conjunta ampliada da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Espera-se que no próximo ano sejam desenvolvidos um procedimento para a transferência segura de informações confidenciais e um sistema de consulta de gestão da força nuclear. Os aliados realizaram uma série de simulações e exercícios computadorizados ensaiando um cenário de ataque nuclear norte-coreano e continuarão a aumentar a visibilidade da dissuasão alargada dos Estados Unidos, cooperando regularmente com as forças e os recursos estratégicos dos Estados Unidos para conseguir sua implementação permanente na Península da Coreia. A Coreia do Sul planeja assim intensificar a cooperação militar com o Japão e os Estados Unidos no próximo ano, inclusive aperfeiçoando os recursos do sistema de transmissão de informações de lançamento de mísseis em tempo real, que estará totalmente operacional em dezembro. As Forças Armadas sul-coreanas devem expandir os exercícios trilaterais com Tóquio e Washington no mar debaixo d'água e no ar, e planeja reforçar a cooperação de defesa com outros parceiros que compartilham valores comuns para garantir a segurança não apenas do seu país, mas também contribuir para promover a paz na região. Scott Ritter, a Ucrânia foi rebaixada a peão no tabuleiro de xadrez geopolítico servindo ao Ocidente. Há uma profunda diferença entre o líder da Rússia e seu homólogo da Ucrânia no que diz respeito à abordagem do conflito ucraniano, disse um antigo oficial de inteligência do Corpo do Fuzileiro da base dos Estados Unidos, Scott Ritter, a Sputnik, ao debater o comunicado de final do ano de Vladimir Putin nesta quinta-feira, 14 de 12 de 2023. O presidente russo defende a soberania de seu país a cada passo, enquanto o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, permitiu que a Ucrânia se tornasse uma ferramenta complacente de um Ocidente disposto a sacrificar sua nação e seus soldados e o seu povo em um campo de batalha onde não obterão nada além da morte e destruição, segundo Scott Ritter. Para o analista, Putin se preocupa com o povo, os soldados e a nação russa. E é aí que reside a profunda diferença entre ambas as abordagens do conflito ucraniano. Para o líder russo, a soberania é uma condição de existência de um Estado. Se você se envolver em um conflito armado, haverá consequências, haverá mortes e feridos, mas cabe ao governo, ao Estado, evitar baixas desnecessárias de guerra, disse Ritter. Aqui reside o segredo, entre aspas, da abordagem russa, acrescentou ele, já que Putin demonstrou que está sempre preparado para colocar os interesses do povo russo, dos soldados russos, em primeiro lugar. Vladimir Zelensky, por outro lado, em vez de aceitar os termos generais estabelecidos por Moscou, que poderiam ter salvado as vidas dos soldados ucranianos, cedeu à pressão exercida sobre ele pelo então primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e por outros líderes de países ocidentais que disseram não aceitem os termos de paz e continuem o conflito. Era evidente que era fisicamente impossível para o exército ucraniano derrotar os militares russos, mas essa foi a premissa a que Zelensky aderiu quando aceitou a assistência militar ocidental. No entanto, a questão é, para que fim, pergunta?
Isso foi para servir aos interesses da Ucrânia ou aos interesses do Ocidente? Pergunta. Refletiu Ritter. Zelensky não pretende servir ao povo de seu próprio país. Ele permitiu que a soberania da Ucrânia fosse subordinada aos interesses da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da União Europeia e dos Estados Unidos. O conflito não tem consideração pela Ucrânia e tem todas as considerações pelos interesses ocidentais, destacou o especialista. O governo da Ucrânia parece estar pressionado para que o seu povo seja exterminado, observou Putin em seu comunicado de fim de ano. Na verdade, enquanto o Ocidente continua a canalizar ajuda militar no valor de bilhões de dólares para Kiev, apesar da contraofensiva fracassada das enormes baixas humanas, os soldados da Ucrânia são pouco mais do que peões a serem sacrificados em um tabuleiro de xadrez geopolítico, onde o Ocidente só procura os seus interesses, concluiu Ritter. Novo caça F-39 Gripen da Força Aérea chega ao Brasil. Na madrugada desta quarta-feira, 13/12/2023, 2023, o novo caça F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira chegou em Santa Catarina pelo porto de Navegantes, no litoral norte do estado. O caça embarcou do porto de Norrköping, na Suécia, no navio MV Florengen Grache. Após a viagem, ele foi descarregado no berço 2 do Porto Nave. A operação foi divulgada nesta quarta-feira, de acordo com o G1. O trabalho dentro do porto reuniu dezenas de funcionários que fizeram o içamento do caça e o retirado de dentro do navio. Equipamentos de segurança ajudaram no serviço. A tão esperada aeronave tem envergadura de 8,6 metros e 4,5 metros de altura, 14 metros de comprimento e atinge a velocidade máxima de 2,4 mil km por hora. O caça pode voar acima de 16 mil metros de altitude. O modelo do F-39 Gripen é usado por forças aéreas em todo o mundo, ressalta a mídia. No mês passado aconteceu uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e representações da empresa sueca de defesa SAAB, fabricante do F-39. Entre os temas tratados estiveram presentes o aditivo de 25% do valor do primeiro lote dos caças Gripen, a venda de 4 unidades do avião de transporte KC-390 da Embraer, conforme noticiado. Ucrânia, autoridades emitem ordem para capturar homens que recusarem recrutamento militar. Diante do efetivo cada vez mais escasso, frente à operação militar especial russa, o comando militar da região de Mykolaiv, na Ucrânia, passou a emitir uma ordem que cria comissões móveis para procurar e capturar homens que fugiram do recrutamento obrigatório. A informação é do jornal Strana.ia. Emitimos uma ordem, tudo foi finalizado a nível regional. Serão criadas comissões móveis que vão viajar, verificar e capturar evasores, disse o chefe da administração militar regional de Mykolaiv, Vitaly Kim. Conforme a mídia ucraniana, funcionários dos cartórios de alistamento militar de regiões como Kiev e Dnieper chegaram a relatar que milhares de pessoas fugiram para não ser convocadas para o exército da Ucrânia. A lei proíbe saída de homens do país. Em fevereiro de 2022, o governo do presidente Zelensky publicou um decreto de mobilização geral que proíbe a saída do país de homens com idade entre 18 e 60 anos durante a operação militar especial. Além disso, os ucranianos podem ser intimados em qualquer local para ocuparem posto no exército. Há inclusive denúncias de pessoas que foram recrutadas nas ruas, em postos de gasolina e até em cafés. Além disso, o decreto estabelece que chefes de empresa onde um cidadão atua e até funcionários do governo podem fazer o recrutamento acionando a comissão militar. Uma geração inteira de homens foi sacrificada na Ucrânia em nome das ambições do presidente do país. Volodymyr Zelensky disse a jornalista norte-americana Natalie Morris em entrevista ao canal Redact no YouTube em novembro. A Ucrânia sacrificou uma geração inteira de jovens, tudo para que o presidente Zelensky possa nos enganar com essa guerra, afirmou a jornalista. Essas perdas colossais poderiam ter sido evitadas se Kiev tivesse entrado em negociações de paz com Moscou há muito tempo, em vez de perseguir as ambições do líder ucraniano, resumiu Natalie Morris. A contraofensiva das forças armadas da Ucrânia não está apenas estagnada, ela falhou completamente, disse o presidente russo Vladimir Putin. A Ucrânia perdeu 90 mil militares em suas tentativas de alcançar resultados a qualquer custo, como se esse não fosse o seu povo, de acordo com Putin. O deputado ucraniano Davi Arakamian admitiu também em novembro que não há uma planificação de combate para o próximo ano. Um dos negociadores das conversações com a Rússia em 2022, ele revelou em entrevista à emissora ucraniana 1+1 que o exército da Ucrânia deveria ter
elaborado um documento estratégico que delineasse a forma como os soldados lutariam, a quantidade de pessoal necessária no fronte, quantos poderiam ser desmobilizados e quanto dinheiro seria destinado aos gastos militares. Realmente, ninguém no país tem um plano assim, admitiu o parlamentar, destacando que o Comitê de Segurança, Defesa e Inteligência do Parlamento Ucraniano aguarda o relatório há muito tempo. Cerco à Amazônia. Aumento da presença dos Estados Unidos na região é motivo de preocupação para o Brasil? Pergunta. Em uma recente ligação sobre o tema da fronteira, Lula alertou ao presidente venezuelano Nicolás Maduro para não criar pretexto para os Estados Unidos. O aumento dessas tensões e a realização de um exercício conjunto de forças norte-americanas e tropas guianesas acendeu-se um alerta sobre a possível instalação de uma base militar americana na Guiana. Atualmente, os Estados Unidos já contam com bases e instalações militares em alguns países amazônicos, dois deles na fronteira brasileira, o Peru e a Colômbia. O aumento dessa presença é um risco para o Brasil? Pergunta. Ela ameaça a soberania brasileira na Amazônia, floresta tropical que tem mais da metade de sua extensão localizada em território brasileiro? Pergunta. Qual é o interesse dos Estados Unidos na Amazônia? Pergunta. Se em 2020 os comentários do presidente norte-americano John Biden sobre uma mobilização internacional de recursos para salvar a Amazônia repercutiram mal na mídia do governo brasileiro, à época chefiada por Jair Bolsonaro, historicamente, não falta motivo para desconfiar da presença dos Estados Unidos e de outras nações estrangeiras na região. A Amazônia é uma região rica em recursos, e muitos recursos que nós ainda não conhecemos, explica Pedro Martins, mestre em ciências militares pela Escola do Comando do Estado-Maior do Exército. Durante anos, a região serviu de base para a extração de recursos naturais, desde as drogas do sertão no período colonial, como o cacau, a baunilha e o guaraná. A borracha e agora o petróleo, presente em diversos pontos da floresta, como na margem equatorial, na foz do rio Amazonas. Existem muitas plantas e árvores, muitas espécies que são endógenas da Amazônia e que não foram totalmente mapeadas, diz Martins. Você tem todas essas desculpas e todos esses interesses geopolíticos na Amazônia por causa de recursos naturais, não só madeira, mas recursos genéticos, recursos de plantas, botânicos. É basicamente uma velha disputa por recursos. A presença dos Estados Unidos causa problemas na região. Para Danilo Bragança, cientista político e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, a presença dos Estados Unidos na América do Sul é tradicionalmente um elemento desestabilizador das relações políticas internas e externas. No cenário interno, por exemplo, são sábidas as intervenções políticas feitas pelos Estados Unidos, que remontam à época da doutrina Monroe e continuam até hoje, ainda que de forma sutil, como descreve o cientista político. A gente não pode esquecer que o golpe do Paraguai com o governo Lula, 2008-2012, teve presença estadunidense. A participação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos na Lava Jato no Brasil indica que o golpe em Dilma Rousseff, 2011-2016, também teve participação direta dos Estados Unidos. Isso vai causando, explica Bragança, uma instabilidade na região que atrasa o processo de integração da América do Sul, que já poderia estar em outros patamares a nível internacional. O professor de Relações Internacionais cita o exemplo da Unasul, a Organização de Países Sul-Americanos, que foi esvaziada a partir de 2018. Bragança explica a instituição supranacional prevê o desenvolvimento de uma base industrial de defesa compartilhada pelos países da América do Sul, tendo a indústria brasileira como carro-chefe dessa integração. Isso permitiria que os países modernizassem suas forças com transferência de tecnologia de nossa indústria, sem precisar recorrer a contratos bilionários com empresas estrangeiras, sobretudo estadunidenses e francesas. Então, quando o Comando Sul constrói a sua presença aqui, ele não só desestimula, mas ele inibe a integração de natureza militar e de natureza política, resume Bragança. O que é o Comando Sul? Pergunta. As Forças Armadas dos Estados Unidos, explica Martins, são divididas em diferentes comandos. O responsável pela América do Sul é o Comando Sul, ou Sultman Command. Sultcom, com sede na Flórida, ele é responsável por todas as questões da América do Sul e todos os países abaixo do México, que apesar de ser da América Latina, está dentro da área de operações do Comando do Norte, afirmou. O Comando Sul possui à sua disposição forças da Aeronáutica, Marinha, Exército e dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. A unidade possui diversas funções dentro do seu escopo, desde a ajuda humanitária em caso de desastres naturais a combate ao narcotráfico. No entanto, a mais importante para a manutenção do poderio geopolítico estadunidense é a realização de exercícios militares em conjunto com as Forças Armadas locais, como realizado com a Guiana. Martins também vê na projeção do Sultcom uma presença inibidora no desenvolvimento das Forças Armadas locais.
O especialista ainda lembra que a política de defesa norte-americana possui suas idiosincrasias, mesmo para aliados da OTAN, na qual a Guiana Francesa está representada através da França. Alguns equipamentos mais modernos da indústria da defesa americana não são disponibilizados de forma muito simples, afirmou. Chegou a hora do Brasil se preocupar, pergunta. Se a crescente proximidade dos Estados Unidos com a região ainda não causa preocupações às autoridades, deveria causar, afirmou Bragança, não só a presença militar norte-americana, mas também de grupos econômicos, interesses na Amazônia e na riqueza que ela produz. Para Martins, a principal preocupação é o possível desequilíbrio de forças na América do Sul. Tradicionalmente, explica, as nações sul-americanas são pacíficas. Em primeiro lugar, porque elas investiram muito em diplomacia, mas não só isso. Mas também porque todos têm equipamentos e forças armadas mais ou menos equiparáveis. Isso acaba gerando uma sensação de tranquilidade. Quando você tem uma nova potência, uma presença militar muito grande, uma grande potência, isso perturba esse equilíbrio, essa correlação de força na América do Sul e faz com que você tenha um efeito menor imprevisível. Segundo Bragança, a solução para combater essa influência não é um maior investimento na distribuição de tropas na região, mas sim aumentar a cooperação industrial de defesa e segurança com os países da fronteira. Isso implica na cooperação das polícias dos países vizinhos, fóruns de discussão, debates, a construção de uma política integrada no que se refere à Amazônia, seus elementos políticos e comerciais, afirmou. Para isso, destaca o professor, é necessário retomar o uso de instrumentos supranacionais como a CELAC, que envolve a América Central e o Caribe, e o que foi ao nosso. A gente vai vendo que essas ondas de integração são interrompidas por eventos mais ligados até às eleições e não necessariamente aos golpes. Isso vai evitando que essa unificação aconteça de maneira mais eficiente. E essa integração, sendo mais eficiente, ela teria como efeito o desenvolvimento dessa região, a criação de mecanismos comuns que pudessem, por exemplo, trazer maior segurança jurídica para a região. Relações para fora do eixo. Especialistas explicam a vantagem da aproximação entre BRICS e África. Da aproximação recente de Brasil, China e Rússia com os países do continente africano, a influência do BRICS sobre o continente tem se colocado em pé de igualdade. Diferentemente da histórica atuação de países ocidentais na região, segundo os especialistas ouvidos pela Sputnik Brasil. O professor da Universidade Estadual de Campinas, Cauê Lopes, explica que o Brasil tem construído muitos acordos comerciais e tecnológicos com países africanos por meio de articulações feitas, sobretudo nos governos mais à esquerda, incluindo universidades, empresas públicas e privadas. Para ele, a cooperação com países do sul global tende a ser mais horizontal, sobretudo com nações com algum tipo de vínculo à história brasileira. De forma geral, a gente pode observar uma tendência à transformação das relações para fora do eixo, da antiga relação do eixo metrópole-colônia. Pesquisador visitante do Centro Latino-Americano e Caribenho da Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres, Lopes ressalta que os diferentes territórios produzem gêneros comerciais distintos, o que facilita trocas. Neste mês, o mercado do Quênia se abriu para o arroz brasileiro. Em agosto, os dois países reiteraram a integração cultural e em março foi aprovado pelo Senado o Acordo Brasil-Quênia na área da educação. Para o presidente da Câmara do Comércio Afro-Brasileira, Rui Mukage, os laços entre esses dois países têm se fortalecido por iniciativa de ambos os lados. Ele entende que o Brasil pode se fortalecer ao compartilhar setores estratégicos e contribuir para a segurança alimentar queniana, por exemplo, guiado pelo princípio Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos. O entendimento de Mukage é que é possível cooperar comercialmente, respeitando também diretrizes na economia azul, nos setores agropecuário, turístico, energético e de construção civil. Essas áreas representam oportunidades valiosas para empresas e instituições brasileiras no Quênia. Por outro lado, é essencial que haja reciprocidade por parte do Brasil. Um exemplo, o Quênia é um dos maiores produtores de chá do mundo, porém ele enfrenta dificuldades na exportação para o Brasil. Isso ressalta a necessidade de políticas brasileiras que facilitem a entrada de produtos quenianos no mercado nacional. As relações comerciais entre os países devem ser encaradas como uma via de mão dupla. O professor Cauê Lopes comenta que o Brasil tem exportado manufaturados para países africanos como congelados ou biscoitos. Dessa forma, tem havido uma aproximação cada vez maior de outros países africanos. Em agosto, o Brasil e Angola assinaram 7 acordos de cooperação. Em abril, foi assinado um projeto de cooperação e segurança alimentar com Moçambique.
As aproximações se intensificaram durante a gestão de Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, segundo Lopes, mas é um cenário comum desde a ditadura militar. O governo Gás é o primeiro que reconhece a independência de Angola. Isso já significa um olhar estratégico geopolítico para os países do Sul, em uma relação Sul-Sul que começa a ser construída. Para o caso, o Brasil tem uma das maiores redes diplomáticas do continente africano, e sempre apoiou nações com o surgimento. A importância do BRICS no Sul global vem ganhando destaque principalmente a partir do século XXI, a intensificação das relações comerciais e políticas entre os países africanos e as nações do Sul global. Segundo Lopes, que destaca a relevância desse projeto, especialmente no que tange aos países do BRICS, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com certo protagonismo. Segundo ele, a China tem um papel crucial há décadas, com estratégia agressiva na busca por matérias-primas para impulsionar a industrialização, que levou o dragão asiático a estabelecer numerosos acordos bilaterais com países africanos. Em muitas das principais economias do continente, os asiáticos tornaram-se os principais parceiros de importação. O especialista destaca que, embora nem todos os países africanos tenham a China como principal parceiro de exportação, a presença chinesa é marcante no campo da importação, fornecendo não apenas matérias-primas, mas também produtos industrializados. Quanto às preocupações sobre a influência desses países, Lopes questiona a narrativa da cooptação e neocolonialismo, especialmente no caso chinês. Não acredito que seja porque a colonização pressupõe uma instituição colonial. Esse é um fundamento da colonização, uma relação de exclusivo colonial, exploração complementando assimétrica e violência militar. Essas relações não são simétricas, mas o fato de elas não serem simétricas não significa que existe uma colonização. Um neocolonialismo ou uma cooptação dos interesses. Há acordos bilaterais construídos nos quais os líderes africanos têm agência nesses acordos e eles estabelecem o que é importante para os seus países. Para ele, tais termos deslegitimam a capacidade das lideranças africanas de defenderem os seus próprios interesses nacionais, incluindo estratégias adotadas para reduzir vulnerabilidades. Ele ressalta o potencial inexplorado dos países africanos, aproveitando pouco a pouco por países do Sudoeste Asiático, como a Indonésia, a Malásia ou do mundo árabe, como o Emirados Árabes Unidos. Quando falam que a África é a última fronteira do capitalismo, é isso que eles querem dizer. Existe ali um potencial de 1,2 bilhão de habitantes no continente. Ele destaca a dificuldade de generalizar as relações, já que cada país africano responde de maneira única às relações externas. A Índia destaca especialmente na África Oriental, por proximidade social e geográfica. Por exemplo, tem países que modularam um discurso para o século XXI, como a França, mas que continuam tocando práticas altamente imperialistas. No Mali, em Burkina Faso, no Níger e outros países da colonização francesa, há uma grande rejeição a qualquer tipo de relação com esse país. Inclusive, a população civil abraça fortemente uma intensificação da relação com outros países, como a Rússia, por exemplo. Isso não deve ser olhado como um tipo de manipulação nem nada. A gente tem que entender quais os motivos que levaram a isso. Segundo Mucage, o Brasil tem certa liderança regional na América Latina e historicamente defende a inclusão de países africanos em fóruns globais significativos como o G20. Graças aos esforços conjuntos da Índia e do Brasil, a União Africana foi incluída, representando os 55 países do continente, cada um com suas características e desafios únicos. Mucage ressalta que a Rússia também já teve presença na luta pela libertação de diversos países, que culminou em uma ampla cooperação em vários setores, inclusive na formação profissional, enquanto a África do Sul apresentou ao mundo um histórico de lutas sociais e contribuições. Para ele, a criação do BRICS representou uma grande mudança na geopolítica global, a crescente inclusão de países africanos no grupo, inicialmente a África do Sul, a partir de 2010, e mais recentemente, Egito e Etiópia, tem sido um desenvolvimento notável. O BRICS agora congrega mais de 40% da população mundial e mais de 25% da riqueza global. Esse fórum de elevada importância reflete os anseios de diversas nações africanas, propondo a formação de uma nova ordem mundial que ofereça voz a países historicamente excluídos das decisões globais e compartilhe realidades e soluções similares. Apesar disso, ele entende que, além das potências do BRICS, a África ainda tem cooperação indispensável com países do Ocidente. Durante minha experiência em Angola e em minhas viagens pelo continente, particularmente em Ruanda, percebi que a cooperação internacional pode ser decisiva
na redução de conflitos. Infelizmente, muitos desses conflitos, exacerbados por influências externas, evoluíram para guerras e genocídios, marcando profundamente as relações entre as nações. Na minha visão, o processo de cooptação não é a estratégia mais eficaz no atual contexto africano. A história nos ensina que é a união que fomenta a paz na África e em todo o mundo. As dificuldades atuais do continente africano nas relações comerciais. Diretor de Comércio Exterior da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços do Brasil, Arnold Gleisner, explica que a África tem um mercado em crescimento impulsionado pelo aumento populacional, mas há desafios, sobretudo pelo baixo poder de consumo. Muitos países africanos têm problemas políticos, conflitos étnicos e de outra natureza, inclusive com guerras. Dificuldades com pagamentos também são recorrentes na região, mas o continente é rico em recursos naturais e sua produção industrial é muito baixa. Segundo ele, a alta importação de itens manufaturados, demanda de engenharia e bens. Quando uma construtora efetua um trabalho em um país africano, ela também importa ou faz com que outros prestadores de serviços que estão no entorno importem produtos brasileiros complementares. No entanto, ele entende que o fluxo comercial ainda é muito forte com as antigas potências coloniais europeias. Vínculos e procedimentos, tanto comerciais como logísticos, facilitam negociações e pagamentos. A proximidade é um benefício evidente para os países europeus. Ainda assim, ele entende que a África do Sul, parte do BRICS, já cria uma ponte natural para os países não ocidentais, apesar das dificuldades logísticas. Além disso, a Índia tem uma vantagem na relativa proximidade da existência de população de origem indiana com muita participação no comércio. Tem muitos comerciantes de origem indiana. Já a Rússia teve uma influência política e econômica maior, principalmente na época da União Soviética. Em relação ao Brasil, ele observa que é possível existir uma reaproximação nos próximos anos. O Brasil teve uma participação maior também em bens e serviços, mas a retomada é possível existindo muitos brasileiros com sólido conhecimento em relações do mercado africano. Por outro lado, o professor e pesquisador Cauê Lopes destaca que a cooperação tecnológica também pode oferecer ameaça comercial, já que todos os países são concorrentes. Por exemplo, o cacau é nativo da bacia amazônica, conforme registros da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, mas tem ótimo desempenho na Mesoamérica e também em países africanos. Costa do Marfim e Gana são os dois maiores produtores de cacau do mundo. O Brasil, historicamente, apoia outros países, como quando a Embrapa mandou pesquisadores à África Ocidental para auxiliar no cultivo do algodão. Mas isso pode significar uma concorrência futura. É uma situação complexa do ponto de vista político-econômico. Atualmente, a gente tem esses acordos sendo construídos de diferentes ordens de cooperação, mas já sabendo também que existe um potencial de concorrência mais para frente. Por fim, Mukaj entende que é preciso mais iniciativas comerciais entre os diferentes países. Atualmente, a cooperação comercial entre o Brasil e Quênia ainda não atinge todo o seu potencial, exemplifica. Portanto, é imprescindível a promoção de mais iniciativas comerciais. Estas representam uma forma essencial de diplomacia e devem ser cada vez mais iniciativas em um contexto global, visando fortalecer o laço e desenvolver ambos os países.